Glória a Deus. A música diz que somos povo de Deus e contra ela nada prevalecerá. Só que não. Algumas vezes, algumas coisas dentro da própria igreja podem ser motivo de prevalecer contra ela e fazê-la derrotada. E é por isso que Romanos 14 chega a uma questão que estava atrapalhando e que poderia atrapalhar a vida e o relacionamento desses irmãos, com uma questão de comida, bebida, o dia sagrado. Isso poderia levar essa igreja a quebrar a comunhão uns com os outros e pessoas que são lavadas no mesmo sangue de Jesus Cristo estarem contrárias umas às outras por causa dessas questões. Então, Paulo chega nesse momento, na sua carta aos Romanos, para tratar de um assunto extremamente prático e um assunto extremamente controvertido, polêmico, que eram essas questões. Por isso, eu chamo esse capítulo 14 de Romanos o suprassumo de uma comunhão verdadeira uns com os outros. Quem consegue digerir e fazer com que esses problemas que surgem no meio da igreja, de o que come, o que não come, o que bebe, o que não bebe, o dia que cultua, o que não cultua, e coloca isso abaixo do amor uns pelos outros, consegue viver nessa comunhão e nessa maturidade verdadeira do cristianismo. Então, eu acho esse texto de Romanos 14 maravilhoso e contextual demais, porque até hoje nós temos igrejas, irmãos, brigando entre si por causa de questões que deveriam ser chamadas de polêmicas, controvertidas, mas não de questões essenciais. Então, na semana passada, nós conversamos, e eu recomendo, não conseguimos, por um problema técnico, não soltou essa semana o YouTube, mas essa semana vai soltar, para você pegar essa primeira parte do sermão e entender o contexto, para que você não caia nem no julgamento e nem no desprezo, tá? Dessa questão. É uma questão importantíssima. E nessa semana passada, então, nós conversamos a respeito do perigo do julgamento. E exatamente os primeiros versículos de Romanos 14 vai tratar exatamente da grande polêmica, que uns, naquele contexto de igreja, acreditavam que podiam comer de todas as coisas. Não tinha nada que não poderia ser comido. E outros acreditavam que não, algumas coisas não podem ser comidas. Uns acreditavam que o cristão podia continuar bebendo o seu vinho, tendo o seu prazer em poder continuar bebendo vinho. Outros diziam não, tem que ter uma abstinência total. Outros acreditavam que havia dias especiais. Uns acreditavam que era o sábado ainda, e outros já acreditavam que tinha culto ao domingo. E nesse dia, então, não podia fazer nada. Por quê? Porque isso glorificava a Deus. E outros acreditavam que não tinha mais dias. Todos os dias eram consagrados ao Senhor. Qual foi o problema? Nada, isso não teria problema. Mas o problema é que quando eu começo a olhar para você e digo assim, se você não faz do jeito que eu faço, você está errado. E a grande polêmica aqui era essa. Os que entendiam que essas coisas eram pecado, a não observância disso era pecado, eles julgavam e condenavam os outros, dizendo que eles não se santificavam, que eles eram cristãos que viviam no mundanismo e que não tinham ainda tido uma real experiência com o Senhor Jesus. Ao contrário que os outros que achavam que isso não era pecado, olhavam para esses irmãos com um olhar de desprezo, diziam assim, vocês são imaturos, vocês ainda não entenderam a liberdade de Cristo, vocês precisam crescer na fé. O problema maior ainda é que Paulo classifica os dois grupos. Paulo chama estes que não conseguem olhar para a sua vida cristã e ainda precisam de algumas regras, precisam dizer isso é pecado, isso não é, ele chama esses de fracos na fé.
Aqueles que entendem que tem dias que precisam ser observados, aqueles que entendem que tem bebida que a gente não pode beber e que tem comida que a gente não pode comer. Paulo chama estes de fracos e chama os que têm essa liberdade e ele os classifica como fortes. E na semana passada, eu trabalhei bem essa questão do cuidado com o julgamento, porque nós vamos ser julgados não pelos outros. Você não é o meu juiz, nem eu sou o seu. Nós somos servos do mesmo Senhor. Mas nós seremos julgados pela nossa consciência diante de Deus. Só que a nossa consciência tem alguns critérios para ser julgada. Primeiro é se nós estamos fazendo o que estamos fazendo pela motivação certa. Se eu bebo, por que bebo? Bebo para agradar a mim mesmo, para o meu vício, então eu estou em pecado. Se eu bebo para fazer você se sentir mal, porque você não é livre e eu estou em pecado. E se eu não bebo e fico condenando você que bebe para poder dizer que você é inferior a mim, eu estou em pecado. Então, esse julgamento de ambas as partes deve ser cuidado. E agora, ele vai falar, eu quero trabalhar numa outra parte. Nós não devemos julgar uns aos outros nessas questões que são polêmicas. Veja, Romanos 14 não está falando das coisas que são centrais do Evangelho. Romanos 14 não está dizendo que nós não podemos exercer ações proféticas dentro da vida da igreja. O que quer dizer isso? Dizer, assim diz o Senhor. Não é que a gente não possa chegar a um irmão e o repreender amorosamente. Não é que nós não possamos discutir sobre as questões que estão certas diante da palavra de Deus e dizer, olha, tem que haver uma moralidade, tem que haver uma santidade na vida da igreja. Não é nada disso. Paulo está dizendo que existem questões que são polêmicas, e essas questões cinzas, essas questões que a gente não tem uma resposta, que a Bíblia não diz que é certo ou errado, essas questões não podem ser o centro da nossa conversa e as nossas discussões e as nossas brigas. É isso que Paulo está dizendo aqui, e ele está colocando argumentos fortíssimos. Ele está dizendo que quem vai julgar a gente é Deus. Ele vai dizer, ó, nessas questões aí, Deus é que vai mostrar. Agora, tudo que você fizer, se não provém de amor, da sua fé e do bem-estar do próximo, já é pecado. Bom, e agora, do versículo 14 em diante, ele vai falar mais especificamente aos que ele chama de fortes. E vai colocá-los em xeque, porque ele vai descrever algumas ações que, se esses fortes, ou que se acham fortes, porque se sentem livres em Cristo para fazerem estas coisas, comer, ou beber, ou cultuar a Deus em qualquer dia, em todo momento, se essas pessoas estão fazendo isso, quais são as motivações delas? Elas podem estar pecando ou não pecando, e, portanto, se estiverem pecando, não são fortes, são fracas, estão em pecado, estão falhas. Então, do 14 até o 23, é um checklist, é um exame. Sabe aquela... Bom, eu sou do tempo de uma figurinha da Sarah Kay. Quem lembra da Sarah Kay? Deixa eu ver quem é mais velho aqui. Olha lá, uns ali, Deus abençoe. Tinha assim, Amar é, né? Tinha também aquele do Amar é, lembra? Tinha a Sarah Kay e tinha o Amar é. Aí tinha as frasezinhas do Amar é. Quem também está comigo? Glória a Deus, não sinto tão velho. E aí amar é, e tinha uma descrição do que é amar, né? E esse texto faz uma aceitar é. Então nós vamos conversando no texto para ver o que é aceitar. Mas antes disso, eu queria dar novamente aqui uma contextualizada para nós. Olhar um pouquinho o texto para nós. O assunto é polêmico, os assuntos são polêmicos. Inclusive, comer carne aqui é polêmico. Por quê? Eu me lembro que os meus pais, quando matavam um frango, uma galinha, eles tiravam todo o sangue e enterravam esse sangue. Quem está comigo aí? Quem fazia assim também? Os pais não comiam o sangue. Por quê? Porque está lá em Levítico 17, 10, 12. Eu me lembro que o meu pai antes fazia o porco, ele fazia uma espécie de linguiça com sangue também, os miúdos, tal, aquilo era uma delícia, mas depois que ele soube disso, ele começou a não fazer.
Qual é o problema até então? Nenhum. O problema é que o vizinho fazia. E aí, quando ele matava o porco do outro lado, que não, eu sou do tempo que ainda se matava porcos em casa, não tinha essa coisa de frigorífico e tal, né? E aí, você matava o porco, daí meu pai falava assim, meu Deus, e depois diz que é crente. E não conhece a Bíblia, porque a Bíblia diz que não pode usar o sangue e tal, tal, tal. Então, esse negócio de comer carne, né, essas são questões que estão perto de nós. Contei aqui semana passada, o casal foi lá em casa e não comia camarão, porque camarão é um dos frutos lá, dos animais lá condenados, né, no texto de Levítico 11. E você vai encontrar gente assim, né? Teve um mano aí que me disse que serviu um leitão pururuca para os queridos da Adventista do Sétimo Dia. Quando ele chegou e viu, que ele falou, não é para outra mesa. Tem gente que tem isso. E qual é o problema disso? O problema disso é quando essas coisas se tornam intriga, briga e dissensão entre nós. Mas uma outra questão polêmica também é a questão da bebida alcoólica. E eu vejo que a gente tem que entender essa questão muito mais do que beber ou não beber, mas é o que está por trás disso. Se você tem esse costume de ingerir a sua bebida alcoólica ou a sua cerveja, se você tem esse hábito na sua casa, no seu âmbito familiar, onde você não gere nenhum sentimento de constrangimento aos outros, veja, eu estou dizendo para você, a palavra de Deus não vai dizer que isso é pecado. Mas onde que vira pecado? É quando nós encontramos alguns irmãos que têm histórico de familiar, de alcoolismo. Estava conversando com o irmão no final do culto, o irmão disse assim, eu mesmo não bebo, meu pai morreu por causa de bebida alcoólica, meu pai morreu, né, ele falando, meu pai morreu por causa disso. Você imagina só a dor dessa pessoa, a luta que ela passa, porque ela viu seu pai morrendo por causa disso. Este cuidado que a gente tem que ter, essa questão da bebida alcoólica, está nisso, essa pessoa vai estar com você, de repente ela vai estar extremamente constrangida, angustiada, infeliz, e pensando que você é um alcoólatra também, porque todo filme vai passando na vida dele. Um outro caso é a própria pessoa está lutando contra o vício do álcool. E você chega lá e dispara o gatilho. Né? A linguagem técnica é essa, você dispara o gatilho. Me lembro uma vez que eu estava na PIB em Curitiba, os adolescentes fazendo aquela campanha para ir para o retiro, fizeram bombom. Até aí, tudo bem. E dentro dos bombons tinha um bombom de licor. Até aí, tudo mais ou menos. Aí, um irmão, para comprar, para ajudar, pegou o bombom, botou na boca. Quando ele mordeu, que ele sentiu o gostinho, tem uns irmãos que estão salivando agora, gostinho do licor, ele cuspiu assim, na minha frente. E eu pensei, meu Deus do céu, será que foi uma unha de algum adolescente, alguma coisa assim, né? Ele disse assim, onde já se viu isso? Imagina, numa igreja, servindo álcool. Pensei assim, nossa, imaginei já um bar, né? Os adolescentes, e aí? Né? Servindo álcool, né? Mas aí ele soltou, eu estou há 5 anos sem botar álcool na minha boca. Uma luta para mim. E agora eu venho na igreja, aí pronto. Né? E ele disse, ele tinha razão. Porque nós chamamos de fortes, precisamos cuidar com essas questões. Então, esses são contextos que a gente vai percebendo. Por que na nossa igreja aqui, a nossa ceia é com suco de uva? Por 2 motivos muito simples, meus irmãos. Primeiro, porque caso um irmão tenha predisposição ao alcoolismo, ele não seja aqui que ele volte a ter a sua recaída. Você imagina, terminou a ceia, fui para o bar. Culpa da igreja. Outros irmãos, por quê? Segundo motivo, porque alguns irmãos acham que isso é pecado. Então, você imagina só a crise desse irmão, sentado ali, vai cear, daí ele fala assim, pô, estou ceando, mas eu vou pecar, porque eu vou beber álcool.
Então, algumas coisas que a gente tem que cuidar com isso. Mas o que o texto diz? Então, vamos ler lá do 14 até o 23. Versículo 1 lá em cima diz: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Ali ele lança a questão toda. E ele vai descrever quais são os assuntos controvertidos, vai dizer que não podemos julgar os outros, e aí no 14 ele começa a dizer assim: como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim o serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer quando qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre vocês e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, esse texto do 14 em diante, ele vai descrever que se os fracos não devem julgar, porque acabam condenando as pessoas, os fortes não devem rejeitar, desprezar, eles devem aceitar o que é mais fraco. E aqui, eu acho interessante que ele começa, então, dizendo que nós não devemos, então, discutir esses assuntos polêmicos, mas nós devemos, então, exercer essa liberdade que temos em Cristo. Nós não podemos perder essa liberdade foi Cristo que nos deu. Versículo 14 vai dizer isso. Ele está dizendo, como alguém que está no Senhor, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Paulo está dizendo, olha, para mim, e eu me considero forte na fé, Paulo está dizendo, eu não vejo nada de errado no alimento em si, nessas questões em si, porque ele descobriu a verdadeira liberdade dele em Cristo. E aqui eu queria dizer para você que liberdade cristã não é fazer o que você quer. Um grande engano nosso é achar que liberdade cristã é para você fazer o que você quiser. Não, liberdade cristã é porque Cristo nos libertou do pecado que havia sobre nós de maneira poderosa, que nos fazia escravos. E nos fazia escravos de nós mesmos. Ou seja, a liberdade no tempo antes de Cristo era uma liberdade para fazer o que a minha carne queria fazer, os meus instintos queriam fazer, os meus desejos queriam fazer, a minha ganância queria fazer, o meu egoísmo queria fazer e o meu orgulho queria fazer. Eu faço o que eu quiser, porque quem manda na minha vida sou eu, isso é orgulho. Azar o seu, se não gosta do que eu faço, isso é egoísmo. E eu quero fazer porque eu quero ganhar mais, e interessa se você não vai ganhar, isso é ganância. Eu fui mais forte do que eu, porque eu gosto, eu não consigo ficar sem, isso é instinto. Então não é liberdade, é escravidão. Cristo nos libertou exatamente de todas essas questões, dos instintos, dessa questão da ganância, do egoísmo e do orgulho que nos cercavam. Liberdade cristã não é fazer o que você quer,
mas é ser livre para fazer o que é melhor para você e para o próximo, para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, Romanos 12, 2. Só quem faz a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, são os livres. Porque os outros fazem o que interessa à minha carne, e a sua carne e a minha carne só pedem essas coisas. Por isso, quem não está em Cristo não está livre, está escravo. Então ele está dizendo aqui, olha, entenda o que é liberdade. Isso quer dizer, sim, meu irmão, que se você chegar na sua casa, com a sua esposa, abrir um vinhozinho, tomar com ela, dar-lhe um beijo maravilhoso, dar aquela dançada. Crente não sabe dançar, é tudo duro. E vai para o seu quarto e tem uma belíssima noite, tá? Caliente. Qual é o pecado disso? Até melhorou a relação, deu uma esquentada. Nenhum problema. Agora, se alguém que olha para isso, se sente constrangido por isso, acha que isso é pecado, é nesse momento que a coisa fica angustiante. Mas nós não, a palavra de Deus não diz que nós não temos liberdade, nós temos liberdade tanto para fazer como não fazer. Nós somos livres, mas a liberdade nossa não é para fazer o mal para o próximo. A nossa liberdade não é para mostrar para os outros que nós somos livres e eles não. Não é para condenar ninguém, não é para julgar ninguém, não é para angustiar ninguém, não é para fazer ninguém tropeço. É quando essas coisas se tornam pecado, versículo 16 vai dizer, quando se torna motivo de maledicência entre os irmãos. Maledicência, a palavra aqui do grego é blasfêmios, que é a palavra de blasfêmia, ou seja, falar mal. É quando o irmão começa a falar mal de você e você falar mal do outro, virou motivo de blasfêmia, de maledicência, é pecado. Quando é pecado, versículo 23, quando são feitas sem a convicção da fé, mas aquele que tem dúvida é condenado para se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Quando são feitas sem o propósito da edificação, versículo 19, 20 e 21, isso torna pecado. Todas essas coisas se tornam pecado. Então, nós que reconhecemos que somos libertos em Cristo Jesus, que não temos um dia em especial que é mais santo ou menos santo, que não estamos condicionando a nossa santidade nem a nossa vida com Deus, se a gente bebe ou não bebe, se a gente come alguma coisa ou não come outra coisa. Se nós chamamos isso de liberdade e queremos ser os fortes na fé, que a gente tenha maturidade na fé. E maturidade na fé é saber que as pessoas são mais importantes que as coisas. Vamos repetir? As pessoas são mais importantes que as coisas. Isso é sinal de maturidade na fé. É aceitar as pessoas que pensam diferente em assuntos polêmicos, que a Bíblia não tem uma clareza para dizer, é entender que essas pessoas pensam diferente de mim. É aceitar o fraco na fé, entender que ele pensa diferente de você, mas talvez não sabe lidar com as coisas como você, e por isso você precisa ser tolerante com as coisas que ele faz. Por isso que a gente vai começar agora a nossa lista de aceitar Primeiro está no versículo 15. Aceitar é abrir mão da liberdade de comer ou beber algo por amor ao irmão. Sinal de maturidade, sinal de ser forte na fé. É abrir mão da minha liberdade por amor a você. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. As pessoas são mais importantes que as coisas. Se você não levar isso como critério, você cai da categoria dos fortes na fé, entra na categoria dos fracos na fé. E dos que estão pecando, e pecando conscientemente, porque você sabe
que está faltando com o amor. A sua liberdade foi que Cristo te libertou do egoísmo. Portanto, o irmão é importante para você. Segundo aceitar versículo 16, aceitar é abrir mão da liberdade de fazer algo controverso pela reputação do evangelho. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, blasfêmia. Ou seja, gente falando mal uns dos outros dentro da igreja. Quer reputação pior para o evangelho do que essa? O diabo fala para os seus demônios, não precisa se incomodar com aquela igreja. Ela se destrói automaticamente. É só colocar um assunto polêmico, ela não sabe lidar. São imaturos. Ficam brigando entre si. Sabe por quê? Porque lá as pessoas não são mais importantes que as coisas. As coisas são mais importantes que as pessoas. O assunto é controverso. Nem o chefe deles disse alguma coisa bem clara que não pode. E eles estão brigando entre si. Abrir mão por causa da reputação do evangelho. Opa, isso aqui pode trazer escândalo ao evangelho, então eu vou deixar de fazer para glorificar a Deus, porque eu não quero que isso se torne objeto de fofoca, maledicência, comentários maldosos e brigas entre nós. Aceitar é abrir mão da sua liberdade de comer ou beber para melhor manifestação do reino de Deus. Versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Nós entendemos aqui que Paulo coloca esse versículo primeiro para dar uma chapuletada nos fracos na fé. Ele vai dizer assim, ei gente, presta atenção, vocês que estão falando aí, isso é pecado, isso aqui não, fulano está pecado, fulano, presta atenção, o reino de Deus é mais do que essas coisas. Mas ele também está dizendo para os fortes, se para você o reino é mais do que isso, então abre mão disso para que o reino se manifeste. O reino é coletivo. As minhas preferências pessoais e os meus desejos pessoais é individual. Mas aqui, o que é justo, o que traz paz e o que traz alegria, é o que traz alegria para o reino de Deus. Aquilo que é a justiça do reino. E não é justo fazer algo que fira a consciência do meu irmão, mesmo que isso não fira a minha. Isso não é a liberdade que Cristo me deu. Porque liberdade não é fazer o que quiser, mas liberdade é fazer aquilo que é certo e justo para o bem da obra de Deus, porque eu fui liberto de mim mesmo. Eu não faço aquilo que eu quero, porque aquilo que eu quero é carne. Eu faço aquilo que é o melhor, porque o que é melhor é do Espírito. Então, é justo fazer isso? É justo gerar uma polêmica e uma angústia desnecessária na vida do meu irmão? Isso não é justo. Isso não tem a ver com a justiça de Deus. A justiça de Deus é fazer aquilo que é melhor, para abençoar, que é justo. Segundo, se isso não é justo, isso tira a paz. E se isso tira a paz, traz tristeza. Por isso esses 3 itens são indispensáveis no reino, que é coletivo e que pensa nos outros. É justo, traz paz, traz alegria. Então eu quero fazer ou não fazer para manifestar mais o reino de Deus. Quarto, amar é. Amar não, esse é outro. Aceitar é. Amar também, porque quem ama, aceita. Né? Abrir mão da liberdade pela edificação do irmão. Versículo 19 e 20 diz assim, por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua, não destrua a obra de Deus por causa de comida, e aí bebida, dias santos. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Paulo está dizendo aqui que a minha liberdade eu tenho que abrir mão dela para construir algo na vida do meu irmão. Esse é o meu propósito, esse é o meu alvo.
O reino de Deus é coletivo, a igreja de Cristo é uma construção de pessoas que foram cheias do Espírito e que estão preocupadas umas com as outras, cuidando umas das outras, lembra da nossa bolacha? E quando a gente fala em cuidado, a gente quer construir algo bom e não destruir nada, não tirar nada dos fundamentos que Cristo colocou naquela vida. Todo alimento é puro, mas está errado se isso faz o irmão tropeçar. Versículo 21 vai dizer que é melhor não comer nem carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. É um quinto aceitar que seria abrir mão do direito de comer ou beber. Veja, é um direito, você tem direito, você pagou para comer, você pode comer. Mas se naquele momento você perceber que isso vai induzir o irmão a pecar, é melhor que você não faça. E aqui tem uma coisa interessante. Alguns irmãos talvez vão chegar e vão te oferecer algo que você, na sua consciência, acha que está errado. Mas pelo constrangimento de dizer não, porque é um negócio constrangedor. Você chega na casa de alguém, aí o cara te oferece um vinho para tomar. E nessa hora, né, você fica naquela cara, não, obrigado, não, só um pouquinho, e tasca a taça na sua frente e tasca o vinho, daí você fica olhando para o vinho olhando para você, né, e aí você fala, agora, eu brigo com esse cara, digo não. Essa pessoa que colocou a taça na sua frente, e aí eu digo para todos vocês, meus irmãos, o que você tem que fazer quando acontecem essas coisas, se você tem essa prática, e novamente estou dizendo, não é pecado, mas pergunte primeiro, antes de oferecer algo alcoólico, ou para o seu irmão. Olha, nós temos costume aqui, mas você, não, então vou servir outra coisa. Não, mas está na minha casa, eu sirvo o que eu quiser. Então, querido, esquece todo o texto bíblico que eu disse que você precisa cuidar da edificação do outro. Esqueça que você é forte, você não é forte, você é egoísta, porque você quer fazer as coisas do seu jeito, e você não está interessado no bem-estar desse irmão. Ponto. Radical assim. Não tenho nenhuma dificuldade. Agora, quando alguém é induzido ao erro pelo constrangimento, aqui está dizendo na Bíblia, é melhor não comer e nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a ser induzido a pecar. Não destrua a obra de Cristo por coisas. Guarda a sua garrafa, guarda as suas coisas e ponto. Bebe depois, porque as pessoas são mais importantes que as coisas. É por isso que em eventos da igreja, seja em célula, seja em coisas, não existe bebida alcoólica. Por quê? Porque nós não bebemos? Não. É tudo uma hipocrisia, porque lá nas casas bebem à vontade. Não é questão de hipocrisia, é uma questão de não escandalizar. É só isso. É porque nós pensamos que outros irmãos têm o direito de não querer beber. Nós pensamos e entendemos na palavra de Deus que outros irmãos têm o direito de pensar diferente, que acham que isso é pecado e para isso é pecado se a gente forçá-los a beber. E aí vai além. A minha sugestão, festa de crente, evita. Você não sabe quem está lá. Em prol do reino, em prol do testemunho, evita. Cuidado, para você, em nome da sua liberdade, não estar fazendo o seu irmão pecar, porque isso não é aceitá-lo. Você simplesmente o rejeitou e disse, você é uma pessoa imatura, eu sou forte, eu faço o que eu quiser. Por último, não abrir mão. Então, o aceitar é não abrir mão da sua convicção, mas guardá-la para si. Versículo 22 e 23 diz assim,
Assim seja, qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque se come com fé, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Aqui a palavra fé está dizendo na minha crença. Se eu creio que não é pecado, eu posso fazer. Se eu entendo biblicamente que não é pecado nessas questões controversas, novamente, meus irmãos, eu estou dizendo dessas questões controversas, não estou dizendo das outras questões. Eu acho que não tem problema viver maritalmente, eu não acho que não tem problema ter sexo antes do casamento, né? E eu acho que não tem problema não ter sexo depois do casamento, porque os dois são pecado, né? Não ter sexo antes do casamento é pecado. Agora, não ter mais sexo depois do casamento, casou, virou amigo, também está pecado. Mas, não, eu acho que não tem problema nenhum, posso viver do meu jeito. Não, isso não é questão polêmica, isso aqui está claro, a palavra de Deus diz. Eu estou dizendo das questões polêmicas. Então, você precisa ter as convicções. Se você crê que não é pecado, então beba, querido. Agora, se você já começa a trançar suas pernas, não consegue ficar mais sem beber, socialmente toda semana, socialmente todo dia, tu estás embriagado, tu é alcoólatra. Aí você precisa de tratamento. Aí você precisa reconhecer que você não é forte coisa nenhuma. Você está usando esse discurso da liberdade para o seu instinto, para o seu vício. Então você é um escravo, sim, da bebida. Bom, voltemos aqui. Então, se você não acha que é pecado, faça, desde que isso não entristeça o seu irmão. Se você crê que é pecado, não faça, mesmo que o seu irmão diga que não é pecado. Um comentarista disse que essa expressão, que o homem não se condena naquilo que aprova, dá a ideia de que cada um deve estar certo de que aquilo que faz é para o Senhor, e não apenas motivado por algum preconceito ou capricho. Eu estou fazendo isso aqui para o Senhor, eu estou fazendo para glorificá-lo. Eu entendo que isso ressalta a minha liberdade em Cristo Jesus, louvado seja Ele. Então, amém. Agora, guarde a sua opinião para você nesses assuntos polêmicos. Não fica dizendo assim, gente, quem acha aí que é pecado? Vamos fazer um quiz aqui, né? Um quiz. Vamos fazer uma dinâmica aqui na célula, vamos ver. Quem acha que é pecado, quem acha que não é? Não. Não polemiza, não arruma confusão. Fica com a sua opinião para você. Se alguém consultar a sua opinião, diga. Mas não crie isso, guarde para você as suas convicções. Porque aceitar é não julgar e nem desprezar o seu irmão. E por último, para terminar, eu queria dizer duas coisas importantes a respeito de nós que nos chamamos fortes na fé. Lembre-se que você é um referencial para os outros. Lembre-se disso. Você é um referencial para os outros. Tem muita gente que olha para você e diz assim, será que está certo? Se o fulano faz, então deve estar certo. Então, cuidado com isso. Não use a sua liberdade para escandalizar os outros. Procura, se você é referencial, entenda que você tem que olhar com empatia para a realidade dos outros. Saiba que tem uma história por trás daquela pessoa. Tem um histórico familiar por trás daquela pessoa. Pode ter uma propensão por trás daquela pessoa. Pode ter uma dificuldade de entender a liberdade como você entende. Você é referencial. Por isso você tem que cuidar com o seu testemunho. Porque você se diz forte na fé. Segundo, é que além de você ser referencial pelas pessoas, você se torna responsável pelos outros. A frase lá do Pequeno Príncipe é: tu és responsável por quem tu cativas. Então, quando a gente se torna responsável pelos outros, a gente deve abrir mão da nossa liberdade, do nosso direito para o bem-estar do outro, para a edificação do outro.
individualmente nós somos livres, mas coletivamente nós somos escravos da coletividade. Martim Lutero disse uma frase muito interessante no livro dele da liberdade cristã. Diz assim: o cristão é o mais livre senhor de todos, não sujeito a ninguém. Mas o cristão é o mais dócil servo de todos, sujeito a todos. Esse é o paradoxo de Romanos 14. E Paulo vai descrever muito bem isso lá em Coríntios 9, de 19 a 23, quando ele diz: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Eu me tornei judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Lembra da cena que ele criticou ferrenhamente Pedro pela questão do judaísmo, da questão da circuncisão, e depois ele chama Timóteo e o Timóteo é circuncidado. Para quê? Para não ter polêmica. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Isso é viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, as pessoas são mais importantes que as coisas. No reino de Deus, não é comida, nem bebida, nem questões controversas. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem vive isso é o forte na fé, é maduro na fé. Que a nossa igreja nunca gaste tempo brigando por causa de coisas que Cristo não disse nada sobre isso, ou que não gastou tempo com isso. Mas que a nossa igreja brigue por causa do Evangelho, e que viva o Evangelho, e que não julgue pessoas por questões cinza, mas aceite os irmãos, e amem com suas diferenças, porque Cristo os aceitou e os amou primeiro. Esse é o meu desejo. Eu queria orar com você, terminando esse tempo de culto, e colocando diante do altar de Deus as nossas vidas. Que em nenhum momento possamos olhar para os nossos irmãos e dizer que eles são carnais porque fazem ou deixam de fazer algumas coisas. Ou em nenhum momento vamos olhar para os irmãos e dizer, eles são muito imaturos porque não fazem como eu faço. Mas que o olhar seja esse, de aceitação. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, obrigado porque o seu reino é feito de pessoas. Pessoas que foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Umas que entendem que são livres por causa que o Senhor os libertou na cruz e por isso nada pode os separar do amor de Deus. Outros entendem sim que precisam se santificar para lhe agradar mais, porque te amam. Os dois tipos de pessoas querem te agradar, e a motivação é mostrar a graça, o amor do Senhor e mostrar a fidelidade e lealdade ao Senhor através da prática ou não dessas coisas. Pai, não permita que Satanás nos engane, trazendo discórdia entre nós por estas coisas. Mas que o amor uns pelos outros seja muito maior do que todas essas questões. E que não condenemos aquele que Cristo libertou. E que não julguemos aquele que Cristo absolveu. E não desprezemos aquele que em Cristo aceitou. Que essa seja a nossa vida como irmãos, nos assuntos polêmicos,
sejamos flexíveis, mas nos assuntos principais, sejamos convictos. E em todas as coisas, o amor esteja sobre todas elas. É o que nós oramos. E fica conosco nessa noite, nessa próxima parte, no culto administrativo, nas decisões que tenhamos que tomar, na reunião dos adolescentes e dos pais sobre a viagem para o Acanzeca na semana que vem. Que tudo seja para a glória e honra do teu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e sempre. Amém, Senhor.